Olá, eu sou André Guimarães, eu sou diretor executivo do IPAM. O Projeto Amazoniar, ele objetiva informar, engajar as pessoas de fora da Amazônia para conhecer mais a Amazônia. Nós vamos conversar sobre os desafios do desmatamento e como fazer para a gente poder reduzir o desmatamento e, portanto, manter a integridade da Amazônia. Eu acho que não tem como zerar. Acho que não existe. Até porque algumas atividades, né, que são essenciais, precisa ter o desmatamento. Gabriela e Mariana, vocês têm toda razão. A ocupação da floresta é um processo dinâmico. Você vai ter uma propriedade que ainda tem direito, segundo o Código Florestal Brasileiro, de desmatar. Há várias razões para a gente querer reduzir o desmatamento. Tem uma importância estratégica para os amazônidas que ali vivem, para a manutenção da biodiversidade, que pode trazer soluções para as gerações futuras, e ela também ajuda a estabilizar o clima e promover a produção agropecuária brasileira e, portanto, o desenvolvimento do nosso país. Como seria essa parte de você juntar a exploração junto com a preservação? Teria que ter uma assistência mesmo do governo, de ONG, sabe, responsável, para dar esse feedback para a gente. Como fazer essa parte de utilizar a floresta, mas sem desmatar o além do necessário. A gente já tem um conjunto de ferramentas que nos permitiriam usar o solo, né, nos beneficiarmos da floresta em pé, sem agredir a floresta, sem penalizar as populações tradicionais da Amazônia. O que a gente tem de desafio é dar escala a esse processo. Nós temos que ter incentivos econômicos, nós temos que ter assistência técnica para comunidades tradicionais e para a agricultura familiar, nós temos que melhorar a infraestrutura, permitir o acesso à comunicação, a telecomunicações, à energia. Nós temos legislação moderna que obriga a conservação de florestas, como é o caso do Código Florestal. Nós temos legislações recentemente aprovadas que permitem a criação de mercados de pagamento por serviços ambientais. Essas políticas precisam de ser ampliadas. Com certeza dá para reconstruir, tá, ser o que era e tal, não exatamente igual. A natureza, ela dá muito conta disso sozinha, vai. Tem como a gente recuperar biomas e áreas com reflorestamento e com projetos. Júlia e Larissa, esse ponto que vocês trazem é uma das variáveis centrais da equação amazônica do futuro. Já perdemos aproximadamente 1/5 da cobertura vegetal. Hoje são fazendas, são pequenas propriedades rurais que produzem alimentos ali para as cidades locais. E é importante dizer também que dentro desses 20% tem uma boa parte dessa área que já foi abandonada. São áreas que, enfim, foram produtivas há 10, 15, 20 anos atrás, mas recuperar uma floresta custa caro. Portanto, replantar ou recuperar a floresta significa a gente encontrar uma equação econômica para fazer isso. Eu vou recuperar aquela floresta para ela sequestrar carbono e ajudar a combater as mudanças climáticas. Eu vou recuperar aquela floresta num sistema produtivo agroflorestal que vai gerar frutas, fibras, madeira para serem vendidos para o mercado numa forma de manejo sustentável. Eu deixava metade, eu não desmataria, né? Porque ajuda também. Se tem uma plantação de açaí, tem uma floresta, se a gente tirar, já vai enfraquecer o açaí. Algum tipo de, acho que bonificação por manter a mata nativa. Então a gente tem um desafio de criar valor para a floresta em pé, remunerar quem tem propriedade dessa floresta em pé. Esse incentivo pode vir de várias maneiras. Ele pode ser um incentivo econômico, ele pode ser um incentivo tributário, ele pode ser um incentivo de assistência técnica, ele pode ser um incentivo de acesso a mercado. Aí nós vamos ter, como bem colocou o José agora há pouco, a oportunidade então de remunerá-lo pelo esforço que ele faz de manter a floresta em pé. E ao remunerá-lo por esse esforço, ele pode pegar essa remuneração e aplicar na parte já aberta da fazenda dele e produzir mais açaí, ganhando mais dinheiro ainda. I think mainly by the climate, and then, well, in the long term also by the products of agriculture, if I can express it like that, and well, also by the variety of animals that is living there. I mean, it doesn't affect us directly, but... Las democracias con los recursos naturales puede hacer que peligren. Cuando los recursos naturales se vuelven fáciles, ¿no? Y esto hay una teoría en ciencia política que recoge
¿no? Que es la inestabilidad de los recursos naturales. A Amazônia, assim como outros, enfim, ativos ambientais do planeta, eles estão interconectados. Se a gente aumenta a temperatura do planeta, a gente vai afetar as geleiras, a gente afeta a distribuição de água e os regimes de chuva no planeta. Não dá pra gente agora dizer, olha, esse problema ambiental é daquele país, não é meu. A conservação da Amazônia, a conservação da África subsaariana, a conservação das florestas tropicais do Sudeste Asiático custarão dinheiro. E nós estamos falando de uma região em que predominam países em desenvolvimento. Então, ao hemisfério mais desenvolvido do planeta entender esta importância dos biomas e das florestas tropicais para a sua vida, e se há recursos lá que podem ser transferidos para esses países para que eles promovam outro modelo de desenvolvimento e combate ao desmatamento, que isso seja, portanto, feito. E ao fazer isso, a gente então buscar maneiras de impulsionar ou de promover ou de estimular empresas a investirem em moldes sustentáveis. Há que se conhecer muito bem a realidade. Então, vocês trouxeram pontos super legais, galera. A gente depende muito de diálogo, muito de interação e muito de entendimento mútuo para conseguir encontrar caminhos de solução. Venham participar com a gente, galera. Inscreva no canal. Se não tiver afim, não inscreve também, tá? Mas eu tô torcendo para você se inscrever para estar com a gente em outros momentos. Valeu, gente!